Então, irmãos, alguém se lembra se nós terminamos o capítulo 3 ou paramos no meio dele? Parou no 13, versículo 13, né? 13. Parou no verso Ah, 13. que bom, que bom. Porque até falei bastante lá sobre os adolescentes, que é a dificuldade que eles têm na escola, né? Isso. Agora nós. Isso, nós estamos. Só para ficar gravado aqui, nós vamos começar agora 1 João, capítulo 3, né? A partir do versículo 13. Então, nós vamos ler alguns textos aqui que é muito importante. Terminando 1 João hoje, se nós conseguimos terminar, nós vamos entrar em Atos, né? Até estava estudando bastante umas coisas de Atos antes da aula um pouco, muita coisa interessante ali, né? Então, o versículo 3 diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, o apóstolo João aqui, recordando a visão de João quando escreveu essas cartas, né? Aí quando ele escreveu também o Evangelho de João, era a preocupação com a igreja de Éfeso, porque as heresias estavam entrando dentro da igreja. Então, irmãos, eu gosto sempre de frisar isso para quando você for ler o livro, você lembrar disso. O Amém. apóstolo João escreveu preocupado com as heresias que estavam entrando na igreja. As pessoas começaram a duvidar da divindade de Jesus, e principalmente o gnosticismo, que era uma religião da época que combatia tudo sobre o cristianismo, né? Então o apóstolo João foi lá, escreveu o evangelho ali. Entre o ano 75 e 85, 90, ele escreveu as 3 cartas de João e escreveu também o evangelho, né? Acho que o evangelho foi primeiro e depois as 3 cartas. Então, essa preocupação de João de firmar a igreja, de fazer a igreja ficar firme naquilo que ela havia aprendido, naquilo que havia é, presenciado. Porque, na verdade, João, como ele fala, ele foi testemunha ocular das maravilhas de Jesus, né? Então, o apóstolo João teve essa possibilidade. Agora, uma coisa que eu acho interessante é como nós temos a memória curta com aquilo que Deus faz na nossa vida. É Infelizmente, verdade. É não é? verdade. É verdade. Quantas maravilhas Deus já fez por nós. E muitas vezes nós nos pegamos duvidando das coisas de Deus. É algo muito presente na nossa carne. Você percebe ali desde a queda do homem. Qual foi o fruto que Eva comeu e depois deu para o homem, para Adão, e Adão comeu? Qual foi o fruto? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, aquilo ali mostra a falta de fé, né? A dúvida que gerou uma falta de fé, uma confiança. Por que eles não confiaram na palavra que Deus deu? A palavra que Deus havia dado era: comereis de todos o fruto do jardim, mas da árvore que se encontra no jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque se dela comereis, morrerás. E aconteceu que o homem foi convencido a provar a árvore. E depois nós vamos lá para a saída do Egito. Irmãos, talvez um dos maiores milagres, se eu posso dizer, dos maiores milagres, mas o milagre mais visível, onde todos relatam o milagre que Deus fez, abrir o Mar Vermelho. Porque era algo gigantesco, era impossível. Como que rompe aquelas águas daquela forma? É impossível. Então Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé seco, né? A palavra de Deus fala que a pés enxutos eles atravessaram. E quando chegou lá do outro lado, Moisés foi falar com Deus no monte e demorou um pouco. O que aconteceu? O, o povo foi lá e fez um bezerro de ouro para adorar, né? Então, a igreja ali, no século I, ali, por volta do ano 70, né, entre 70 e 90, João percebeu que a igreja começou a duvidar da divindade de Jesus, começou a aceitar heresias, a aceitar
ideias que não estavam de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, naquela época, o Antigo Testamento, né? O que eles tinham em mãos naquela época era o Antigo Testamento. A gente tem que pensar isso, porque o Novo Testamento foi construído depois, né? Ele estava sendo construído, então a Bíblia deles ali era o Antigo Testamento. Vocês lembram assim? Eles tinham acesso aos profetas, né? Jesus, lá no templo, ele, quando era criança, ele foi ao templo, abriu, falou de Isaías, né? Nós vamos ver em Atos ali que Lucas relata a história ali também dos apóstolos, dos discípulos, né? Falando sobre Zacarias, citando Ageu, citando Salmos, muito, né? Jesus também citou, Davi, o que Davi falava. Então a Bíblia era essa. Mas o apóstolo João estava preocupado porque o povo começou a se desviar. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, e nós temos que prestar muita atenção, meus irmãos, é que nós não podemos esquecer as maravilhas que Deus fez por nós. Amém. Nós não podemos esquecer os milagres que Deus já fez por nós. Amém, E é assim, verdade. como nós vemos através dos profetas, através de Davi, ele sempre nos Salmos relembrando as coisas que Deus fez, né? Foi ele o Deus que abriu o Mar Vermelho e fez todos passar. Foi ele o Deus que fez isso. Foi o Deus que fez maravilhas, né? O livro de Hebreus ali traz toda a história dos pais da fé, né? Relembrando. Então, irmãos, nós temos que trazer à memória sempre tudo que Deus já fez por nós e tudo que Deus Amém. faz, né? O apóstolo João estava preocupado porque a igreja estava se desviando. Então, aqui, o apóstolo João pega e fala assim: se o mundo está odiando você, não se maravilhe com isso, não se surpreenda com isso, né? Aí ele continua dizendo, o 14, nós já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então a gente consegue perceber, tanto pelas histórias de João, do Evangelho, quanto das cartas, havia também, estava se esfriando a comunhão entre os irmãos da igreja, né? Então ele estava dizendo, oh, nós precisamos amar uns aos outros, né? Aí, um texto aqui que o pastor Stanley gosta de pregar nele, né? O 15, o pastor Alessandro sempre fala assim: você já assassinou alguém? Você já matou alguém? Aí todo mundo fala: não, né? Ah, mas ó, já sim. Olha aqui, ó. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, não tem a vida eterna permanente em si. Então, Misericórdia. É a palavra que está falando, hein? é sério o negócio. É. Então, de fato, irmãos, nós precisamos demonstrar amor uns aos outros, né? Amém. É o que o apóstolo João trouxe para nós e que ele estava preocupado com a igreja daquela época. Então, nós sempre contextualizamos. Quando você vai estudar a Bíblia, o que é importante? Você saber o contexto daquilo que foi escrito, e é para isso que nós estamos estudando os livros da Bíblia. Quem foi o público? Eu sempre falo isso. Qual foi a época? Para quem que foi escrito? E quem escreveu? Então, você tem que saber. Quem escreveu? Ah, foi Lucas, que era grego, médico, sabia muito bem escrever, estudar, letrado, tentando convencer os gregos. Hoje eu fiquei curioso. Ah, vou falar disso Escrever amanhã. não sabia muito bem, não, que os médicos de hoje não sabem escrever. É, é mesmo, né? Só os farmacêuticos É para entender, isso. né? Então, Lucas, é, eu sei quem era Lucas, eu sei que ele escreveu para os gregos, ele não escreveu para judeus, escreveu para os gregos. E qual foi a época? Qual foi o contexto em que Lucas escreveu? Né? Então, tudo isso nós tudo isso faz parte daquilo que nós precisamos para fazer um bom estudo, entender direito o que a Bíblia está dizendo. Quem Amém. escreveu, qual que era o destino da carta que foi escrita e qual que era o contexto, o que estava acontecendo em torno disso. Então, aqui João provavelmente estava preso e mandou a carta para a igreja, né? Então, é isso aí.
todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí ele continua dizendo: nisso conhecemos o amor, É, que Rodrigo, Cristo deu a vida por nós. você, Oi? obs- você observa que ele fala que todo aquele, o assassino, não tem vida eterna permanente em si. Permanente. Permanente em si. Então, por exemplo, esse permanente em si, e através de Jesus, Jesus pode restaurar, e aí sim ele pode ter a vida eterna através de Jesus Uhum. Cristo. Então, nisso aqui, Emerson, entra um negócio muito interessante, que é a questão da doutrina calvinista e da doutrina arminiana. Nós somos arminianos, né? Aham, Eu acho que isso. depois nós temos que dar uma passada nisso, só para ficar mais claro. Mas, por exemplo, quando se fala da vida eterna permanente, mostra que se você não corrigir a sua vida, você pode sim Isso, perder sua salvação. isso mesmo. Aí quem é calvinista vai vir e explicar esse texto de outra forma. Mas aqui para mim é muito claro, não tem a vida permanente, a vida eterna permanente em si. Ou seja, Uhum. pode ser que ele tenha a vida eterna, pode ser que ele perca a vida eterna, Pode ser que ele né? perca a vida eterna, correto. É o que dá para entender aqui. Aí agora nós vamos para. Quem sabe de cor? João 3,16. Tem alguém aí que sabe de cor? Que ele O que é amou o João mundo e deu seu 3,16? filho de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para nos salvar. Isso. Exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele Para que que nele todo crê aquele que não nele crê pereça, não mas tenha vai ter a a vida vida eterna. eterna. Mas é agora, depois da cobra morta, é fácil, né, Zé? É, Já a cobra estava morta só a metade, né? mais uma vez eu estava. Olha que interessante. Então, a referência qual que é? João João 3,16. 3,16. João 3,16. Uma vez eu estava num culto, na época da igreja presbiteriana ainda, e o pastor foi e falou assim: quem sabe, João 3,16, todo mundo, porque Deus amou o mundo e tal. Aí ele falou assim, quem sabe 1 João 3,16? Aí ninguém sabia. Ninguém sabia, né, Zé? Por É. que que não sabia? É muito bom decorar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Mas ninguém decora esse versículo 1 João 3,16. Por quê? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quase a mesma coisa. Glória a Deus, tá vendo? Quase a mesma coisa, né? Eu queria que todo mundo decorasse esse aqui também, né? Saber que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, mas isso aí ninguém quer, não, né? É melhor deixar Ninguém só tem. Jesus ter dado a vida por nós. Olha que interessante. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Aqui nós estamos falando de 1 João 3,16. João 3,16. 3,16 fala que Deus amou o mundo, que deu seu Filho por nós, por amor a nós. Então fala quase a mesma coisa o versículo, coincidentemente, mas a segunda parte diz assim: e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É igual os mandamentos, você prestou atenção? Igual o primeiro e o segundo mandamento. Quase a mesma Ah, coisa. Para a gente amar Deus acima de todas as coisas, né? E o todas as nosso próximo coisas como nós e mesmos. ao próximo como a ti mesmo, né? Deus resume É, tudo, né, Rodrigo? Em amor, não tem jeito, não em adianta. amor. Olha, nós vimos aqui nas cartas de João, né, que a maturidade, irmãos, é o amor, a É prática um do amor amor. ao próximo. Então, você quer saber quão maduro espiritualmente você é? Avalie o quanto você tem amado seu irmão, quanto você tem amado os irmãos da igreja, quanto você tem amado a sua família, né? Mas tem os cachaceiros, tem os bagunceiros que eu não gosto de reunir. Mas qual o problema? Você não consegue ter comunhão com eles para você mostrar a luz que brilha em você, né? Festa de fim de ano é uma bênção, né? Que reúne a família, cada um de um jeito, quando a família não é muito crente, né? Então, nós temos que demonstrar amor uns pelos outros. A Bíblia fala que nós temos que amar e socorrer, principalmente os irmãos da fé, né? Mas nós temos que amar todos, principalmente o perdido. Jesus veio para os perdidos, né? Jesus veio
para aqueles que estavam nas trevas. Jesus não veio Amém. para ficar no meio bom, ele veio para a prostituta, né? Ele veio para salvar. Na verdade, ele combateu o povo que era a igreja daquela época, que eram os fariseus, os saduceus, aqueles letrados, né? Os sacerdotes ali que estavam tão acostumados, né, com a doutrina, tudo de acordo com o Antigo Testamento. Jesus veio combater tudo, né? Entrou no templo, bagunçou tudo. Está tudo errado aqui no templo. Confrontava a todos. E o que eu acho tão interessante de Jesus que ele ia lá e pegava, quando ele ia dar um exemplo, ele pegava um samaritano para ser o bom da história. Né? Para ser o bom, Ou justamente. seja, aquilo deixava os judeus mordidos, né? Mas por que tinha que ser. Tem a parábola do bom samaritano. Vem um sacerdote, vem um levita, os dois judeus, né? O sacerdote, o levita, passaram de lado, não socorreram. Mas veio um samaritano, foi lá, pegou ele, cuidou das feridas dele, levou ele para a hospedaria, falou: deixa ele aí até melhorar. Quando eu voltar, se tiver gastado mais, você pode deixar que eu acerte. Né? E quando a mulher estava lá no poço, né, ela falou assim: os judeus também, por que está falando com a samaritana? Que é a mulher samaritana, né? Então, Jesus veio confrontar a religião da época, né? Ele amava aqueles que os judeus odiavam. Então, isso serve para nós, 1 João 3,16, né? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Ó, irmãos, eu já sei de cor, viu? Porque eu decorei. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Assim também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que o pastor Stan e a pastora Márcia estão fazendo? Estão Dar dando a a vida vida. deles pelos irmãos da Índia, né? Ainda que seja temporário, a gente não sabe como vai ser, ainda que seja por pouco tempo, não sei como vai ser, mas o que o Stanley e a Márcia estão fazendo é literalmente dando a vida dele por aqueles irmãos da Índia, porque de fato eles estão abrindo mão da vida deles aqui, né? Então está Rodrigo, cumprindo a palavra. Pois é. Rodrigo, e é tão Pois interessante sobre o amar, porque lá fala, tem uma passagem que fala assim: se você amar o seu amigo, aquela pessoa que você gosta, você não está fazendo qual, vantagem nenhuma. Ele não te confronta, né? exatamente. Qual, Porque ele é seu qual... amigo aí Oi? Pode falar. pode falar. Não, eu tô falando. Então, se a pessoa não te confronta, é fácil você amar ele. Agora, ele te confrontar, né, naquela hora ali que você, igual você falou, reúne o pessoal no final do ano. Aí na família tem uns que gostam de beber, ultrapassa, aí ele chega perto de você e te provoca. Aí você vai amar ele? Não, você tá bêbado, vai para lá. Não. Então, esse que você tem que amar. Esse Mais do você que tem os que dois ainda. mostrar, né? Aí, vamos lá, tem um homossexual na família. Aí você tem, É, né? Chega o crente cheio de preconceito, não, porque eu não posso é, sentar com fulano. Irmão, já na verdade, aquela pessoa já sofre um é. grande preconceito, né? Aham. Aí chega o crente que tinha que amar, que o caminho é o amor. Se você quer resgatar uma pessoa que está enganada, o caminho é o amor. Estar com a pessoa, né? Aí você já É. chega cheio de barreira, de resistência para mostrar que você não aprova aquilo. Mas entenda uma coisa: Jesus ama o pecador. Jesus não amava o pecado. Exato. Jesus recusava o pecado, mas ele Tanto, amava o pecador. tanto é que Então, Jesus irmão, falou, né? hã? As prostitutas, os fariseus estão entrando no reino do céu primeiro que vocês. Então, se Uhum. nós fizermos isso, eles vão ouvir a mensagem e vão arrepender. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, né? Assim, é um exemplo bem claro, né? Que ela arrependeu de tudo. E agora nós, como crentes, nós temos que, vamos dizer, amar o próximo. E a grande Exatamente. verdade é essa. Nós temos que sempre lembrar disso, irmãos. Nós temos um compromisso com o pecador, não com o Amém. pecado. Então, nós Amém. temos que resgatar e amar as pessoas que estão em pecado e recusar o pecado delas, mas aprender a poder estar com elas, né? Poder. Tem gente que acha que é tão santo que não pode sentar numa mesa com
Uma coisa é você concordar ou apoiar o caminho errado dela. Isso está errado. Verdade. Mas ter comunhão com a pessoa você precisa ter. É a forma Amar como ela, você Jesus tem é que o pastor amar em dos todas as pecadores, circunstâncias. né? Aí, tipo assim, eu não vou sentar na mesa ali porque o fulano tá bebendo uma cerveja. Eu não vou sentar porque eu... Irmão, ame a pessoa, não ame a cerveja, não ame a bebida, Amém. ame a Amém. pessoa, né? Na verdade, crente tem uma fama, às vezes é tão odiado, porque confunde as coisas, começa a repelir as pessoas que praticam o pecado. Não, irmãos, Jesus esteve com a prostituta, Jesus deixou uma mulher tocar nele, né? Aquela mulher que se ajoelhou, que quebrou o perfume, ungiu Jesus, ela estava predizendo o que ia acontecer, que era a morte de Jesus, né? Ela estava ungindo Jesus. Mas os fariseus ficaram tão incomodados porque ela tocava nele. E naquela época não podia tocar, né? A tradição aquela pecadora está tocando em Jesus. Irmão, Jesus veio quebrando tudo, né? Ele sentou na mesa com os pecadores. Aí os fariseus olhavam e falavam assim: mas se ele fosse de fato filho de Deus, ele não podia ter sentado com um pecador. Aí Jesus virou e falou assim: você quer que eu adivinhe o que vocês estão pensando aí contra mim? Ou você quer que eu curo? Então, Jesus mostrava o poder dele nisso, mas ele se juntou com todas essas pessoas. Né? O Kenner falou ali sobre os samaritanos e os judeus, Kenner. Você falou que não seria a mesma coisa, né? No mesmo contexto entre judeus e samaritanos? Isso mesmo. Qual É, contexto? é, Explica aí. não, é o mesmo contexto. Nós hoje ficar separado é o mesmo contexto Dos dos judeus judeus e e dos dos samaritanos. Os samaritanos, né? judeus não se davam com os Às vezes samaritanos. nós... O Porque samaritano, porque o samaritano, ele é o da época, ele é o gentil. é, Éramos nós, né? A representação da gente. exatamente hoje, nós somos os judeus e o mundo são os gentios, os que não Pois foram é. alcançados, né? Pois é, aí a gente traz esse mesmo contexto de antes para agora, né, e a gente, às vezes, fazemos a mesma coisa, né? Exatamente. Nós temos que amar o próximo, irmãos. O apóstolo João ali deixou isso aí muito claro, sobre o amor ao próximo, quanto isso é importante. Jesus, nós temos que lembrar que Jesus, ele era o rei, mas ele que lavou os pés dos discípulos, né? Então é um contraste gigantesco aí, aonde a gente pensa que a gente vai ser honrado, né? Hoje nós temos, irmãos, nós vivemos uma comunhão com Deus muito boa, graças a Deus, né? Na Amém. igreja, culto cheio da presença de Deus, louvor arrebatador, como tem sido fantástico, né? Mas nós não podemos achar que Deus é só nosso, que Deus é nosso. Amém. Glória a Deus. Uma pessoa que passa na calçada da igreja é um inferior, né? Nós não podemos fazer que o povo lá da loja do lado, né, é pior que nós. Nós temos que abolir isso e entender que Jesus ama a nós do mesmo Amém. jeito que ele ama aquelas pessoas ali do lado. Amém. Do mesmo jeito que ele ama é, a, a pessoa que passa na calçada embriagada. Jesus ama. Jesus falava assim: eu vim para os doentes. É eles que precisam de médico, não é quem é os sarados. Então, nós não podemos nos fechar dentro da igreja pensando que Jesus é nosso, que Deus é nosso e apenas nosso, e vamos aguardar ele vir buscar a noiva e vamos ficar curtindo ali a presença de Deus, porque só a tua presença que me importa, eu não quero mais nada, apenas a tua presença, apenas a tua presença. Né? Eu tenho cuidado até com os cânticos que falam disso. Tem muito cântico que fala hoje, não preciso mais nada, eu quero estar na presença, eu preciso só da presença e mais nada, né? Eu vou entrar para o meu quarto, fechar a porta e ali eu com Deus e Deus comigo e não preciso de mais nada. Irmãos, Jesus corria atrás dos pobres, daqueles necessitados, e ele quebrou muita regra. Antes, deixa eu passar para o Gideone. Gideone tinha levantado a mão lá atrás. Uhum. Ô, Pai do Senhor para todos, graças e paz a todos. Amém, Amém. Gideone? Graças a Deus. Bom,
Não, é a questão quando Jesus fala ali, né, para os discípulos ali no encontro deles ali no barco ali, que ele fala para deixar as redes, vamos ser pescador de homens. Então, um grande pescador, primeiro, ele tem que ter paciência. Depois, ele tem que usar vários tipos de isca para tentar pegar, né, de acordo com cada peixe, é um tipo de isca diferente. Nós, cada pessoa tem que saber, principalmente com essa questão de temperamento, nós aprendemos tantas as coisas para nós saber resgatar alguém do mundo para nós. Então, esse negócio de família é muito importante. Primeiro, como que eu vou pregar para alguém se eu não viver Cristo? Como que as pessoas estão olhando para mim dentro da minha família? Você quer Tem saber que um grande crente? Pergunta a transpirar. família dele se ele está firme. Aí o povo vai olhar para você e saber se você está firme ou não. Um dia nós querer aparecer Amém. dentro da igreja e no meio da nossa família o povo não gostar de nós, mano. É verdade. É verdade. Foi exatamente o que o Stanley falou ontem lá na igreja. Ontem. É. Foi justamente isso. O que eu queria falar, Rodrigo, também, assim, já falando. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só comentar um negócio do Gideone aqui. Nós temos que sair, irmãos, de uma vida espiritual de palavras e ter uma vida espiritual de ação. Amém. Porque o que mais repele as pessoas do cristianismo é eu prego uma coisa e vivo outra. Então, eu tenho que ser uma pessoa espiritual ao ponto de me assentar com um pecador na mesa e ele olhar para mim e desejar ser igual a mim. E aí, ó, Emerson, também o que o pastor Stanley falou ontem. Né? Olha Amém. que interessante o que o Olha que Espírito Santo está interessante. ministrando. Então, mas hoje, o que acontece? Kenny, eu queria muito vocês aqui também. Estou com muita saudade de vocês, da Larissa e do Pedro, viu? Mas hoje o que acontece? Nós, aliás, as pessoas, os crentes têm uma vida de palavras, não uma vida de ação. E aí, quando ele vai sentar com o pecador, com o irmão seu que não é crente, com o cunhado, com o primo que não é crente, ele não tem um proceder que constrange a outra pessoa. Então, ele quer pregar ali na mesa e a pessoa está olhando para ele falando assim, cara, você é um grosso com a sua esposa, você espanca seu filho quando vai corrigir, você está devendo na praça, você dá o cano, você não honra seu pai nem sua mãe. Ou seja, a pessoa tem um discurso muito bonito, mas não tem uma vida de acordo com aquilo que ela prega. Então, o que vai transformar as pessoas é a vida de Deus em você. Sabe? A Amém. pessoa olhar e falar assim, poxa, fulano era assim, hoje ele é diferente. E aquilo passa talvez não vou saber a expressão certa, mas passa um ar, aquilo passa um ar de mudança, de alegria, de olhar. Eu estava conversando com o Oscar essa semana, né? Acho que nem sei se o Oscar está online, ajuda. Tá. Eu estava conversando com ele e ele falando assim, que a primeira vez que ele foi para a igreja, ele ia procurando alguma coisa para acusar. Ele Né? me falou isso. Ele já te falou, né? Falou. Não, eu ia para a igreja e falei assim, não, eu vou nesse culto. A Ju insistia para ele ir. Não, eu vou nesse culto, mas lá eu vou procurar alguma coisinha lá para chegar em casa e eu falar assim, ó, tá vendo? Mas ele falou assim que com o passar do tempo, ele olhava para os irmãos e falava assim, moço, mas esse povo é feliz mesmo. Nossa, aquele cara é aquele que eu conheci? Esse cara, olha, o cara tá mudado mesmo. Ó, o Rodrigão, nossa, o Rodrigão tá diferente mesmo. Eu conheci o Oscar de muito tempo, né? Aí ele passou um momento, ele falou assim: eu quero isso que tem neles funcionando em mim também. Amém. Glória a Deus. Agora eu vi que eu é que preciso disso aí que está funcionando neles. Então, irmãos, nós temos que ter muito mais do que palavras, nós temos que ter ações na nossa vida. Você tem que ter um ar que quando a pessoa está perto de você, ela sinta algo diferente. Fala assim, nossa, tem uma paz aqui rodeando essa pessoa. E Amém. olha, é possível. Amém, Viu? é verdade. É possível. É possível você chegar perto de uma pessoa e ela sentir o Espírito Santo de Deus em você. Estou afirmando. É possível você passar perto de uma fila de pessoas e as pessoas olharem para você e falar assim, tem algo diferente ali. É possível as pessoas enxergarem Jesus. Eu já tive testemunho disso, muitas pessoas também já tiveram, já falaram para mim, da pessoa olhar e falar assim, você é crente? Sou. Ah, cara, nossa, você
Eu senti que tem algo diferente. Isso tem que acontecer na vida de todos nós, irmãos. Tá? Amém. Quando isso acontecer com você, saiba que as suas ações estão falando mais do que as suas palavras. O seu jeito de agir, o seu jeito de se portar, né? Amém, Ju, glória a Deus. O seu jeito de se portar. O pastor Stanley falou ontem na oração, deu a palavra, foi a última palavra dele ali, presencial, né? Nessa fase agora. Ele falou sobre isso. Você tem que ser um exemplo. Não adianta você falar assim, é o Rodrigo que está falando, né? Amém. Ô, Rodrigão, ainda bem que eu não falei coisa errada, né? Ainda bem que você confirmou aí. Sabe o que o pastor Stanley falou assim, para com esse negócio. Olha para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Não, irmãos. As pessoas têm que olhar para você e sentir firmeza. Amém. Isso. Quando a gente estava conversando, a gente falou sobre isso. Sede os meus imitadores. É verdade, meu. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. Ou Paulo está falando assim, vocês podem me imitar. Age como eu estou agindo. Ó, irmãos, é difícil, hein? Falar assim é difícil. Mas nós temos que caminhar para isso aí, em nome de Jesus. Amém. Porque puxar responsabilidade, né? É porque é muito confortável falar assim, não olha para mim, não, olha para Jesus. Eu sou cristão, que significa pequeno Cristo, mas não olha para mim, não, olha para Jesus, que assim, né? Que eu não estou muito comprometida, eu posso errar ali e tal, então melhor não olhar para mim. E quando você fala, olha para mim, você está colocando sua cara a tapa de que eu estou seguindo Jesus. Irmãos, você falou o que você queria, Emerson? Não. Desculpa, eu falei. Depois do Zé. Um amigo meu falou, teve uma ocasião na vida dele, ele nasceu, a mãe dele sempre foi cristã, né? Ela sempre foi crente. Aí ele disse que teve uma ocasião na vida dele que ele achou que só a igreja da mãe dele ia para o céu. Aí ele falou, moço, aí começou a ver, né, os defeitos, né? Mas só que agora ele falou para mim, não, moço, teve uma época que eu achei que era só a igreja da minha irmã que ia para o céu. Ele falou, dê jeito para mim. Olha aí. Um engano, né, rapaz? Me engano. Eles se fecham, tem uma denominação que acha que só eles mesmos vão ser salvos. Eles se fecham ali, né? Zé, pode falar. Tá. Eu não sabia que o Gideone ia entrar no ar e eu ia falar exatamente quando vocês falarem nas festas que faz, aí que a família, uns bebem, outros não, né? Eu estava observando o Gideone, não só dessa vez agora no carnaval, que o meu filho veio de Uberlândia para cá com a família, aí nós fomos lá para o Wilco mais a Michelle, almoçar lá, e ele não perde a oportunidade de falar de Jesus, de falar das maravilhas. A pessoa está lá, meu filho gosta de cervejinha, o Will que eu gosto, está lá tomando sua cervejinha, o Juninho gosta de cozinhar, vai lá, e ele, toda a oportunidade que tem, ele entra, ele fala, mas com sabedoria, não é caçando confusão, você entendeu? Então é aquele negócio do exemplo. Sempre que eu saio na rua, que eu tenho a oportunidade de falar do Gideone, um novo homem, porque é a verdade tem que ser dita, né? Porque realmente os caras conhecem você lá atrás do jeito que você era, né? Do jeito que você era. Agora, hoje não, as pessoas têm mais dificuldade de conhecer porque eles não estão no mesmo caminho ainda. Tem alguns que não estão. Então, o Gideone teve amigo que ele tentou levar para a igreja. Algumas vezes até foi, mas não continuou. Mas ele foi lá, amou aquela pessoa, tentou colocar ele no caminho. Mas aí depois, no tempo certo, Deus faz. Irmão, quando a sua vida estiver de acordo com as suas palavras, o seu discurso vai ter autoridade. Amém. Aquilo que você pregar vai ter autoridade. Eu não estou querendo dizer que você vai parar de pregar. Pelo contrário. Você tem que pregar, mas pregar algo que você está vivendo. Lembra ali dos apóstolos, quando eles foram curar aquele coxo na porta da igreja, ele falou assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu posso te dar. Ou seja, você só vai dar aquilo que você tem. Amém. Né? Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, não adianta eu querer oferecer a salvação ao próximo se eu não estou vivendo de acordo com a salvação que eu estou declarando que eu possuo. Então, não tenha prata, não tenho ouro, que você está me pedindo. Mas o que eu tenho, eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E assim foi.
Na verdade, você né? dizer que é cristão e não andar de acordo com o que você fala que é, você está Você sendo está de pedra sendo, de tropeço, você né? talvez está sendo hipócrita, né? E assim, ai daqueles. Exatamente. Além daqueles. Irmãos, eu já te passo. É, eu só quero concluir sobre aquilo que eu falei em relação a você ter uma presença. Deixa eu tentar achar uma palavra. Uma presença de espírito, uma aparência que demonstra Jesus na sua vida. Você ter uma. Porque quanto mais a presença de Deus você está, mais parecido com ele você se torna, né? Transformar de glória em glória, aquele texto que eu gosto lá de 1 Coríntios, você se torna parecido com Jesus. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: essa pessoa parece Jesus, né? Uma vez um pai precisou de ajuda para um carro que havia estragado na estrada. Eu li isso no livro. E aí ele pediu o filho para ir lá pedir ajuda. E quando a pessoa abriu a porta, a pessoa ajudou, providenciou o que precisava. Aí, depois, eles conversando, a menina falou assim: papai, aquele homem parecia com Jesus. E, de fato, ele era um homem crente que ajudou, né? Então, a criança percebeu que aquele homem, ele era parecido com tudo aquilo que ela havia aprendido sobre a Bíblia, sobre Jesus. Aquele homem lá, então, é Jesus, é ele que é Jesus. Porque Jesus é manso, é humilde, é amoroso, ele é, né? Então, nós temos que transparecer na nossa imagem a imagem de Jesus, que ele cresça e que eu diminua, né? O Rosca, como nós conversamos hoje, né? Que eu desapareça e que eles só vejam Jesus em mim. Então, essa aparência, esse ar que eu estou dizendo, essa presença de espírito, precisa andar com você. Né? Amém. Quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ali no começo de Atos, ali, nós vamos estudar isso lá em Atos, a Bíblia fala que as pessoas faziam filas para eles passarem no meio, e a sombra deles curavam as pessoas. Então, a sua presença diante das pessoas tem que transparecer Jesus. Tem que levar a Deus só com a sua aparência, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de conversar, com o seu rosto. Seu rosto tem que brilhar, o seu rosto tem que parecer com Jesus. Amém? Amém. Aí eu vou. Quem levantou a mão? O Kenner, né? Depois o Eric. Então, sobre Pedro aí, cara, comecei a estudar Atos aí em fevereiro, e continuando essa parte aí que Pedro falou, não tem ouro nem prata, né, mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus. E aí depois, continuando no capítulo 4, o nome de Jesus, ele é exaltado através de Pedro e João preso, que aí os sacerdotes, os líderes do templo, vai pressionar eles, pedindo para que eles parem de pregar Cristo ressuscitado, e pare com essa mensagem. E aí a resposta de Pedro é uma coisa só, que me marcou muito. Além da cura, Pedro vai falar assim, não tem jeito de eu parar de falar disso, porque é o que eu vi, ouvi e vivi. Não tem jeito, já está impregnado. Então, assim, aquilo que você começou falando hoje, muitas vezes nós esquecemos aquilo que vemos, ouvimos e vivemos em Deus. É isso que vai gerar em nós a testemunha de Cristo. Cada um com o seu milagre, cada um com a sua experiência em Deus. E é isso que nos faz sermos, de uma maneira tão diversificada, sermos o corpo de Cristo. Então, cada um com a sua característica e experiência vai refletir justamente isso. E Pedro, naquele exato momento, cara, você falou aí, não pude deixar de compartilhar, porque o coração encheu de alegria disso, de lembrar de Pedro falando isso. Não tem jeito de vocês me calar. A mensagem já está impregnada. Se eu começar qualquer frase aqui com vocês, eu vou falar sobre que vocês mataram Jesus, ele foi ressuscitado assim como nós vimos, e eu não tenho como esconder isso de ninguém. E é assim que a gente seja também, né? Amém.
Na verdade, nós não vamos conseguir ficar calados diante daquilo que Deus fez na nossa vida, Amém. né? Naturalmente, cara, você Amém. não consegue, você não consegue ficar calado. Você vai pregar a todo momento. Glória a Deus por isso. Fala, Eric. Eu tenho que Graça e tirar o paz. mudo. Graça e Amém. paz. Você falando sobre aí, eu, Hoje ele eu forma, ele lembrei vai do estar episódio de trabalhando. segunda-feira passada, semana passada, eu tava indo para o Araguaia, aí tinha um caminhoneiro parado, eu perguntei o que estava acontecendo, aí eu dei uma carona para ele, em Santa Rita. Aí nós conversamos, moço, da infância dele até o dia de hoje, sabe? Uhum. Pedacinho pequeno, nós conversamos bem. E eu conversei muito com ele, sabe? Aí, na hora que ele foi descer do carro assim, ele não conseguiu. Eu falei, não, que é isso, nada não. E ele, não, eu falei, não, é uma honra poder te ajudar. Aí eu fui no olho dele assim, o olho dele cheio d'água, sabe? Aí eu saí do carro chorando. Olha só. Então eu falo Foi assim, impactado. aí ele pegou e falou pra mim de jeito assim, o que aconteceu com o meu caminhão não foi por acaso, Deus tem um Olha, motivo. cara. Tá vendo? Amém. Então eu falo assim, a gente tem que ser bênção. Aí eu lembrei que o Vinícius falou, né? Que às vezes o confim da terra da gente tá do nosso lado, né? Tá do nosso lado e é um confim, né? Isso. É algo que pode estar tão distante, que possa estar espiritualmente tão distante, né? Tão perdido e está do nosso lado, né? É os confins da terra. Eu vou pregar sobre isso domingo, né? Você não vai conseguir ficar calado quando a verdade funcionar dentro de você. Cara, você vai pregar, não tem como você não pregar. Você não vai conseguir ficar calado. Você fala daquilo que está cheio o seu coração. A Amém. boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Deus, é impossível você se calar, cara. Você vai falar, você vai pregar o evangelho, vai te incomodar uma pessoa indo para a perdição. Quando você tem certeza da sua salvação, te incomoda uma pessoa indo para a perdição. Você vai amar, você vai orar por uma pessoa anos. Né? Eu tenho um amigo meu que eu estou orando por ele há anos. Acho que ele foi na igreja uma vez, mas eu estou orando há anos. Aí hoje eu estava vindo dirigindo para cá, né? Aí eu dirigindo e orando. Aí eu falei, gente, será que eu vou orar de novo pelo fulano? Falei, vou orar, cara, vou orar por ele. Em mim, a certeza da salvação é tão forte que não me deixa parar de orar por alguém que está se perdendo, Amém. né? E nós temos que ser assim, não podemos ficar calados e não vamos conseguir ficar calados, né, Ju? A Ju falou isso aí. Fala, Gideone. Encontramos o Deus do amor e não podemos nos calar. Aleluia. Exatamente. Glória a Deus. Você não vai conseguir ficar calado. Irmãos, essa palavra eu estou preparando ela faz. Exatamente, são cartas escritas. Essa palavra eu estou preparando ela deve ter uns 2 meses que Deus falou comigo. E é isso. Quando é forte, não dá para ficar calado. Então, assim, se você não consegue pregar, tem alguma coisa errada, funcionando errado em você. Né, Gideone? Termina aí. Já Parou, Gideone? terminou, é só isso mesmo. Às vezes eu vi um grande homem de Deus falar isso, e aí eu tô repetindo. Glória a Deus. Amém. Fala, Emerson. O Eric, uma vez, assim, quando ele estava recém indo para a igreja, ele estava novo convertido, ele disse que começou a pregar para os funcionários dele lá, né? Os funcionários dele falaram, moço, mas agora você só fala disso, você só fala disso agora. Aí ele citou, né, um exemplo. Se você for num lugar bonito, num lugar, por exemplo, na praia, num rio pescar e gostar, você não vai voltar falando só daquilo? Esse exemplo foi muito bem dito por ele na época, que hoje nós podemos usar esse exemplo aí. Por quê? Porque nós vivemos Jesus, nós temos que falar do Jesus que nós vivemos. Exatamente. Glória a Deus. Você não vai conseguir ficar calado quando a mudança for tão grande, né? O Eric foi questionado, né? Você só vai falar disso agora? É, Talvez dentro dele deve ter ecoado assim, e precisa falar de outra coisa? Tem outra coisa tão importante que a gente precisa conversar? Cara, quando você percebe a natureza da salvação, você vai falar assim, cara, tem alguém que falou assim, não sei se foi Lutero, né? Falou assim, pregue a todo instante. Se necessário,
Use palavras, Use palavras. né? Isso Então, não significa que nós não devamos usar as palavras. Nós precisamos falar, né, da palavra. Mas a nossa vida tem que falar mais alto. Uma vez também eu vi um pedaço da palavra do pastor Rubinho, que é assim, muitas vezes o ímpio, ele não vai pegar a Bíblia para ler, mas ele vai olhar para a sua vida. exatamente. Né? Amém, é verdade. Então, olhar para a sua vida, ele tem que ser impactado. Essa pessoa é diferente. E isso vai gerar uma curiosidade para que ele busque o que você tem, o que nós temos. E é isso, Exatamente. né, que você trouxe aí, que é para pregar com jeito de ser. Irmãos, tem uma vida, né, que pregue. Ainda falta em nós, né? Eu estou adiantando minha pregação, mas é porque tem tanta coisa também, já estou começando a pregar hoje, domingo. Sabe o que está faltando em nós? Você olhar nos olhos das pessoas assim e dizer assim, você precisa de Jesus. Sabe, com alegria. Falar assim, você precisa de mudança de vida. Você precisa conhecer a verdade. Irmãos, nós às vezes somos covardes. Você tem coragem de falar de tudo, mas na hora de você falar do evangelho, da verdade, a gente ainda é tímido. Entende? E os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, assim, nós precisamos falar da verdade com intrepidez, com força, com amor. Você precisa olhar para uma pessoa, sorrir para ela, sorrir e falar do evangelho, sorrindo. Irmãos, as pessoas se desarmam. As pessoas se desarmam. Quando você fala com verdade, com autoridade, com a grandeza que aquilo aconteceu dentro de você, com a expressão da importância que aquilo tem, com a expressão, olhar no olho da pessoa e falar assim, você precisa de Jesus. As pessoas estão atrás de verdades. Elas estão atrás de se apegar em quem tem certeza. Vou parar, senão eu começo a pregar a palavra domingo. Fala aí, Emerson. Tem o Eric levantou, o Gideone levantou a mão antes. Ô, pastor Rodrigo, pode falar uma coisa? Aham. Jesus te ama, te desarmei. Amém. Outra coisa, Jesus falou assim, ó, que o verbo se transformou em carne, é isso? Exatamente. Que a palavra transforma nossa carne também. Exatamente. Amém. Exatamente. A palavra que transforma, né? A nossa carne. Amém. Fala, Eric. Sobre o Pidione falou que tem vários tipos de isso que você fala, né, de falar com mansidão, com sabedoria, né? Que a gente tá falando. Aí é que nem eu tava falando com o meu cabeleireiro, ele já foi crente, hoje ele é desviado. E sempre, aí eu conversando com ele, aí eu falei pra ele, eu falei assim, moço, você sabe que você morreu, hoje você vai pro inferno, né? Aí ele, moço, eu sei. Eu falei, não, então tá bom que você tá indo despreocupado, então. Aí esses dias, aí hoje eu fui lá hoje de novo, eu falei, e aí, você vai pro inferno ou você vai pro céu? Aí, moço, eu ainda tô indo pro inferno. Eu falei, não, então você tá insatisfeito. Aí ele falou assim, moço, ninguém nunca teve coragem de falar pra mim que eu ia pro inferno. Sempre fala um versículo bíblico, um tem e tal. Chama aí na igreja, eu falei, não, mas você já precisa, você já conhece a verdade. Então agora você só tem que ter a certeza se você quer ir pro inferno ou pro céu. Exatamente. Mas você também, hein? Exatamente. Mas no caso, tipo assim, isso não é uma coisa de falar para qualquer um, né? Eu tenho um conhecimento com ele, tudinho, já conversei muito com ele, né? Tipo, você não pode chegar pra qualquer um também e falar isso, né? Ele conhece a palavra também, né, Eric? Você sabe que ele conhece e tem intimidade com ele, então você já foi direto ao ponto. Nós precisamos, irmãos, da verdade dita em amor. É verdade. Se você disser a verdade em amor, você não vai magoar ninguém. Pode ser a pessoa mais avessa ao evangelho. Se você disser a verdade em amor, vai dar tudo certo. Né, Theo? Amém. Olha o Theo ali, ó. Fala, oi, pastor Rodrigo. Oi, Theo. Tira o bico e fala oi. Amém, irmão? Amém. E ele entende que eu falo com ele com amor, sabe? Tipo assim, ele entendeu. Irmãos, terminou, Eric? Terminei. Irmãos, eu queria dizer mais uma coisa aqui. Sobre a questão da presença de espírito que eu estou dizendo, né?
Você já chegou perto de uma pessoa que você sabe que a pessoa é espiritualmente do mal e você sente mal, você sente opressão. Por que que a pessoa do mal passa perto de você e passa opressão para você ou passa opressão para outras pessoas? Sabe quando a pessoa carregada chega perto de você, você sente mal? Por que que a pessoa do mal faz isso e a pessoa de Jesus não pode fazer o contrário disso? É óbvio que pode. Você pode passar perto de alguém, você pode passar perto de alguém e levar paz. Você Amém. pode abrir sua boca e levar paz. Sabe quando a pessoa abre a boca e gera desgraça? Eu estou falando de desgraça, a palavra, o contrário da graça, não estou xingando. Sabe quando a pessoa abre a boca e gera tristeza, contenda? Você pode abrir sua boca e gerar salvação, paz às pessoas. E é Amém. disso que nós estamos precisando, irmãos. De ter uma vida que confronte, que leve a Deus as pessoas. Amém. Quando Isso é você ser luz. falava, eu lembrei de quando eu fazia o seminário e nós fomos para umas ruas muito famosas lá em Belo Horizonte, de prostíbulos. E aí nós fomos com o pessoal da Lagoinha e também com o pessoal da... que faz muitas missões, amor. Robertela. Não, que é no Brasil todo, gente. Jocum. Jocum. Obrigada, Keide. Igual Jocum. E aí nós estávamos andando assim nas ruas, um grupo, aí um cara parou e falou assim, vocês são da Lagoinha? Nós não estávamos com roupas normais. Aí nós falamos que éramos. Aí ele, tá, que vocês são diferentes. Não parecem as pessoas que andam aqui. Aí eu associei Amém. lá. Então, assim, nós não falamos, não estava distribuindo folheto, a gente estava andando e o cara parou porque viu alguma coisa diferente, né? Amém. É porque você falou que às vezes uma Exatamente. pessoa do mal pode passar e se sentir uma coisa ruim. Mas nós podemos levar paz também. As pessoas podem olhar para a gente e ver que nós somos diferentes. Você provavelmente já teve perto de uma pessoa, às vezes a pessoa está drogada, embriagada, que você sente um mal danado, você sente um peso danado. Ou às vezes a pessoa não está nem drogada, nem embriagada, mas a pessoa está com ódio, está com rancor, a pessoa está amarga. Você percebe. Agora, por que as pessoas não podem perceber o bem que está funcionando em nós? Será que Deus seria justo se ele deixasse só o mal funcionando ser transparecido? Não. Você pode transparecer o bem que está funcionando em você. Amém. No seu coração. Amém? Irmão, Amém. no versículo de João, 1 hora de conversa. Pensa numa profundidade. Amém. Pode contar aí. Cara, esses dias nós fomos fazer um serviço na casa de uma senhora, né? Tava meu pai e eu. E a gente chegou lá, ela pediu assim, tira os sapatos. E, cara, meu pai odeia isso. Meu pai detesta que pede para tirar sapato, né? Aí ele tirou, foi tirando, foi pro lado do carro, assim, resmungando. Aí eu falei, não, pode deixar, só quer que tire o calçado, eu vou, olha e tal, para saber o lugar que ia colocar, né? A mesa lá. Aí subi, assim, na hora que eu entrei, cara, aquela música de fundo, sabe? Aquela música parecendo um strings, né? Um incenso, assim, no balcão. A casa muito limpa, muito organizada. Aí, de repente, eu vi uma carranca, assim, perto. Fui subindo as escadas, tinha umas esculturas, uns trem, assim, aqueles negócios que balançam no vento, sabe? Aqueles trem de sei lá. É de cristal. Aí tinha uma poltrona, tá, vem aqui no meu escritório. E fui, cara, fui entrando aqui. Moço, mas foi me dando um trem esquisito. Parece que foi faltando ar. E aí, onde ela quer que põe? Não, eu quero que põe aqui nesse canto aqui. Eu olhei pro canto, um vaso. E beleza, né? E fui olhando, cara, só coisa esquisita, né? Só imagem esquisita. Só coisa demoníaca. E aí fui respiração ofegante. Aí meu pai entrou, aí a gente foi e tal, foi colocando lá a mesa. Na hora que eu coloquei a mesa, aí eu via o vaso, moço. Era um vaso cheio de chifre, com uma adaga de sacrifício. Aí eu olhei assim no quadro, tinha um quadro assim na parede,
Olhei o quadro preto velho na parede, do lado o diploma de mãe de santo, o outro de coach. Aí eu falei, vixe. Que mistura. Cara do céu, foi meio tenso. Aí eu cheguei no almoço e eu tiro meus 15 minutos de cochilo. Na hora que eu tô cochilando, pá, me deu um pesadelo esquisito que os demônios estavam me pegando. Eu falei, cara, eu acordei rindo, né? Eu falei, cara, que doideira que é a mente da gente, né? É camarim do cão mesmo. Aí, cara, eu fiquei olhando, falando assim, né? Era, Pedro. Aí eu fiquei orando e falando, né? Falei, cara, muito maior o que está em nós, né? Maior que está em mim, por que eu vou ter medo de uma senhora que a gente prestou serviço? Se ela fez qualquer coisa, achou ruim, ela fica para lá que os demônios é para lá, né? Mas Deus tem misericórdia dela. Amém. Essa foi rápida e fresca. Ó, o Pedro. Oi, Pedro. Oi, Pedrão. Manda beijo. Irmãos, esses 3 versículos que nós estamos lendo, cada um fala de uma coisa diferente da outra, que é o 15, o 16 e o 17, irmãos, mas são muito profundos, né? Olha o 17. Ora. É o que eu estou percebendo quando a gente lê 1 João, parece que a gente não consegue sair de 1 João Então, para ir na outra. É uma carta que é muito assim, para a igreja. Né? Acho muito que prática, João né? ali, ele teve ali um contato com a igreja, ele foi pastor de uma igreja, é uma carta muito prática para nós, que a gente tem que meditar bastante nela. Não tem como, porque são versículos profundos demais, que trazem para nós muito do que você não encontra em outros livros da Bíblia. Né? Por isso nós estamos entrando. Parece que João descarregou resumido fundamentos para a igreja. Então, 16 fala isso. Eu já decorei, irmãos. Vocês têm que decorar. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. E assim também nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. O 17 já vai falar de uma coisa totalmente diferente. Tem a ver. Mas olha o quanto isso aqui é profundo. Aquele que possuir recursos deste mundo, ou seja, dinheiro, e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, olha que clareza. Você não vê isso escrito em lugar nenhum da Bíblia. Por isso que João, nesse contexto que ele se encontrava de querer resgatar a igreja das heresias, né? Levantar de volta o amor dos irmãos uns pelo outro, que é aquilo que o Espírito revelava para ele, que a igreja precisava. Ele vai e fala assim, se você tem recurso financeiro, está vendo seu irmão padecer, e fecha o coração para isso, o amor de Deus não está em você. 4 coisas. João fala nesse versículo. Se você tem recurso, está vendo seu irmão padecer, e o seu coração se fecha para isso, o amor de Deus não está em você. 4 coisas. É muito sério esse versículo. E você dizer assim, mas eu não tenho recurso. Olha, irmãos, no nível da nossa igreja, deixa eu dizer uma coisa, todo mundo pode fazer alguma coisa. Amém. Né? Graças a Deus, nós somos uma igreja onde socialmente todo mundo vive bem, graças a Deus. Uns melhores, outros razoavelmente. Mas, graças a Deus, nós temos recursos para ajudar o próximo. Amém. E se você vê o seu irmão padecer, né? Você está vendo o seu irmão padecer, e você fecha o coração, é impossível o amor de Deus estar em você. É muito sério isso que João falou. Assim, às vezes a gente acha que está transbordando de dinheiro para ajudar o irmão, mas às vezes não. Igual aquela viúva lá, que Elias. A viúva de Sarepta. Elias, né? Elias. Que foi lá na casa, ela só tinha para fazer uma refeição para ela e para o filho dela, e depois eles morreriam, mas ela dividiu, né? No caso, ela deu primeiro para ele, mas vamos levar assim, ela dividiu aquilo que ela tinha, que era pouco, mas ela dividiu com o profeta, e aí o azeite e a farinha não faltaram para ela. Então, é isso, é no pouco. Acho não, Deus honra também a atitude do nosso coração.
né? Como também a oferta da viúva. Ela deu as moedinhas, mas para Jesus foi a melhor oferta. Exatamente. Né? Então você percebe que a oferta tem a ver mais com o coração do que com a quantidade mesmo, né? Glória a Deus. Também concordo. A nossa igreja entendeu o que é ser igreja. E Deus, irmãos, de onde é que nós? Eu estou sentindo que Deus vai dar um presente para nós com essa ida do Stanley, sabe? Deus vai dar uma recompensa para a igreja. Algo grande vai acontecer na igreja, tenho certeza disso. Né? E vai acontecer também na vida do Stanley lá, e da Márcia, e dos meninos. Mas eu estou sentindo assim que Deus, pela misericórdia dele, né? Pelo coração da igreja, está ofertando o pastor ali para a Índia. Deus vai nos recompensar com uma graça maravilhosa funcionando ali dentro. Em nome de Jesus. Viu, Eric? Creio muito nisso aí também. Fala, Gideone. Não, é só para... Eu sei que todo mundo já teve experiência com, né, questão de ser honra o Senhor te mostra, você faz uma coisa, um ato de fé e o Senhor te honra de ser independente de... Entendeu? É normal. Uma vez eu estava em Campo Verde, cara, eu tinha um dinheiro só para comer no dia. Tava eu e o Geus lá, eu fui abrir uma escola lá de futebol na época. Eu vou contar esse testemunho para honrar o nome do Senhor. Amém. E aí uma pessoa chegou lá perguntando onde era a saída para ir para uma cidade lá, acho que era Barra do Garça, não sei, eu tava lá em Campo Verde. E aí na hora o Espírito Santo me mostrou que aquele cara tava com fome. Eu falei, de onde o senhor vem? Ele falou, vem de Cuiabá. Eu vim pegando carona, tô querendo ver. Eu fiz uma cirurgia, tô sem dinheiro, tô indo embora para casa, para Barra. Eu falei assim, ó, vou te falar, Deus mandou te dar um dinheiro para você comer. Olha. Aí eu falei pro Geus lá na minha carteira, pega tudo que tiver lá, não sei quanto que tem. O que tiver, você dá para ele. O Geus falou assim, moço, mas nós temos que comer em nós. Eu falei, moço, só dá. Depois nós vemos o que dá. E eu passei o dinheiro para ele todo, nós ficou sem dinheiro. Aonde, glória do Senhor, moço? Quando foi à noite, todo aluno da escolinha me pagou à vista. Eu recebi mais de R$2.000 aquele dia. Glória a Deus. Olha. Amém. O Geus ficou doido. Até hoje o Geus lembra disso. Então, assim, você faz a coisa pro Senhor, não tem como dar errado, pode fazer. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, eu nem sabia que tinha esse versículo aqui na sequência. Quando eu falei que o nosso discurso só com palavras e sem vida é hipócrita. Olha o que esse versículo 18 fala. Filhinhos, e aí já chama filhinhos, né? Olha os imaturos na fé. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tá vendo? Glória a Deus. Tá vendo como o Espírito Santo está ministrando? Eu não sabia que tinha esse versículo aqui, não. Acabei de marcar ele aqui. Irmãos, não dá para pular nenhum versículo. João descarregou assim, ó. Carregou. Graças a Deus. Aí ele continua dizendo, e nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizemos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, olha um conceito interessante. Você vai receber de Deus aquilo que você pede, se aquilo que você faz é agradável diante de Deus. Amém? Amém. 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardar o mandamento e fazer o que é agradável a Deus. Ora, o seu mandamento é este, que criamos o nome de Jesus, seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que permanecemos em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, irmãos? Agora vamos entrar no 4. Nós temos até que dar uma aceleradinha para terminar hoje aqui. Capítulo 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Olha, irmãos. Olha os bereanos aí. Não deis créditos a qualquer espírito. Antes, verifique se o espírito procede de Deus. Então, você sabe que existe o Espírito de Deus e outros espíritos. E você não pode dar crédito ao espírito que não procede de Deus. Então, muito cuidado com a internet, com palavras de internet, com pregação de internet.
com aquele pastor que está arrastando multidões, tome cuidado, tá? Prove os espíritos. Isso aqui é para quem tem maturidade. Por quê? Porque ele está falando, amados, tá? Não deis créditos a qualquer espírito. Antes, prove os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E nisso reconheceis os Espíritos de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, o que o mundo negava, acabei de me lembrar isso aqui quando eu estava estudando sobre o gnosticismo. O que o gnosticismo pregava é que Jesus não veio em carne, Jesus era só um espírito, era um conceito daquela época. E tem religião pregando isso hoje, irmãos, cuidado. Então, olha o que João vacina a igreja aqui. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. Então, toma cuidado com o discurso. Tem gente que vai falar assim, não, eu creio em Jesus. Só não crê que Jesus veio em carne e morreu. Entendeu? Tem religiões que dizem assim. Por isso, gente, que é tão importante na nossa confissão, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Exatamente. Isso é mistério, mas é assim. Amém. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Né? Ele está falando do espírito de anticristo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, olha, nós não poderíamos perder esse versículo, que a gente fala muito ele, né? Filhinhos, o que ele está falando, eles já vinham endemoniado confessar Jesus, né? Lá na Bíblia tem, ué. Quando a adivinhadora, quando Paulo passava lá, a adivinhadora que estava com o espírito maligno, né? Ela falava assim, esses são servos do Deus Altíssimo. Os demônios estavam confessando que é Jesus. Quando Jesus foi expulsar uns demônios lá, os demônios falaram assim, filho de Deus, tem misericórdia de nós, né? Não nos mande para o abismo. Não, então vai lá para aquela manada de porco. Então vai lá. Então eu já vi também, viu, que muito espírito confessar Jesus. E aí o pessoal não come carne de porco porque os demônios foram para lá. Pronto. É. Tem gente que fala que os demônios até hoje estão nos porcos, porque todo chiqueiro que vai para dinheiro, eles destroem, conseguem vazar, sair, fugir. É. Quem cria porco fala isso. Eu fui expulsar um demônio uma vez com o Stanley. A hora que eu cheguei lá, né? O demônio estava cansado, irmãos. O demônio, foi lá que o Stanley brincou, né? Que eu falei assim, calma, Stanley. Não precisa chegar com os 4 pés no peito dele, não. Vamos conversar. O Stanley falou, você tá louco, Rodrigo? Que besteira é essa? Mas o demônio falava assim, Jesus está voltando. E Jesus tem que voltar mesmo, porque eu não estou aguentando mais. Jesus está voltando. Uma mulher endemoniada. Numa clínica de psicologia. Acho que a psicóloga foi fazer um manejo lá da pessoa, a pessoa ficou endemoniada. Então, o 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido só os profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está em mundo. Irmãos, isso aqui é uma verdade que tem que fazer parte do seu dia a dia. Amém. Porque, irmãos, muitos crentes estão nessa assim, daquele joguinho da batalha espiritual, que não sei o que tem, que eu senti, ele me deu um tapa, eu levantei, neguei. Porque eu saí de lá, ele botou uma enfermidade na minha perna. Uma vez eu ouvi um cara falar que ele foi num lugar, chegou lá, ele começou a orar e sapatear, e aí, de repente, entrou um espinho no pé dele, furou o calçado, ele pegou infecção, e aí depois ele descobriu que tinha um trabalho de macumba ali naquele lugar. Irmãos, em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Amém. Então, Amém. se você vai para a batalha espiritual, quem tem que estar preocupado é o capeta. Não é você. Se você vai lá na Índia visitar os templos lá, mas aqui, nossa, eu sinto uma forte opressão, que isso me faz passar mal, fiquei 2 dias vomitando. Ora, maior é o que está em você. Ué. Quem tem que tomar taca é eles. Quem tem que estar preocupado é eles.
Então, assim, muito cuidado com esse sentimento de opressão espiritual que te derruba. Tá errado, tá? Ah, enfrentei uma guerra espiritual ali agora com um macumbeiro, que não sei o que. Tem que ser igual o Kenny, vai observando, rindo e tal. Depois dá um sonhozinho, né, Kenny? Cochilo dá um sonhozinho lá. Né? Porque, na verdade, a gente passa uma luta, a sua alma percebe o que está acontecendo, né? A sua alma tem percepção do mundo espiritual. Você percebe pela alma. O seu espírito entra em guerra, a sua alma percebe o que está acontecendo, tudo bem, mas passar mal e depois ficar vomitando e aquele E ela, trem. Porque, às vezes, tem gente ela que tem queria dar um copo de muita água. glória. Oi? Eu lembrei que ela queria dar uma água, um café, ou qualquer coisa. Aí eu fiquei doido, fiquei doido pro meu pai não aceitar, né? Não, Meu sai pai não tinha fora. percebido. Moço, quase que eu fiz de graça para ela. É. Irmãos, creia no poder, e esse poder é todo de Deus, não é seu. Porque às vezes Amém. tem pessoas Amém. que entram em batalha espiritual e querem um pouco dividir a guerra ali, sofre no corpo. Eu já contei isso. Uma vez, umas pessoas me chamaram para orar comigo, e foi orar, irmãos, mas eu vi um teatro ali tão grande acontecendo. Eram duas mulheres, né? Elas, Deus mandou a gente orar com você. Elas não eram da nossa igreja, não. Eu fui lá orar. E aí, nossa, irmãos, mas como era complicado? Porque tinha um anjo do não sei o quê, o anjo do não sei o quê vem curar, limpar as feridas, porque a outra pessoa que estava orando entrou numa guerra espiritual ali naquele momento. E apanhou demais, e sofreu demais, e estava assim, estava ferida, que precisava de mandar o anjo da cura. Irmãos, eu fiquei olhando tudo aqui, falei, misericórdia, não é possível que é assim. Maior é o que está em nós, irmãos, do que aquele que está Amém. no mundo. Amém. Hoje eu estava capinando ali e lembrando aquele texto que Deus despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo na cruz. Então, quem saiu prejudicado foram eles, não fomos nós. Então, irmãos, o lado forte é o nosso. O Amém. time que vence é o nosso. Amém. Quem vai sofrer é quem está do outro lado. É quem está endemoniado, é eles que vão perder. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele já está derrotado através do sangue de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala que Deus expôs na cruz os principados e potestades ao desprezo, despojando publicamente. Esse texto está lá É uma carta de Paulo. Não vem ao caso agora, né? Mas a gente já citou isso. Não vem ao caso agora. Então você tem que entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem tem que correr são os demônios. Quem tem que fugir são os demônios. Em nome de Jesus. Fala, Amém. Gideon. Terça-feira, quando eu acabei minha aula, as crianças foram saindo, crianças de 5 a 6 anos, sabe? Aí eles foram saindo do campo assim, aí ficou uma mãe sentada assim, cara, segurando o banco assim, e eu olhei pra ela e falei, o que foi com a senhora? Ela, tô passando mal, tô tonto, tô quase caindo, tem um negócio batendo na minha cabeça. Aí eu falei assim, vou chamar um médico. Eu fui andando no Espírito Santo, veio e falou assim, ora com ela. Eu falei, meu Deus do céu, nem sei se a mulher vai... Aí eu fui, se eu é pra orar mesmo, isso tem na minha carne, não, e fui chegando perto dela, meu estômago doeu tudinho, deu vontade de dar um... Aí eu pus a mão nela e falei assim, vou orar com a senhora. Nem pedi autorização, eu falei, eu vou orar com a senhora. Aí eu orei, falei assim, só falei assim, Rodrigo, falei assim, eu não tenho nada, mas o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, pode fazer alguma coisa pela senhora. Eu falei assim, eu não sou médico, eu não tenho médico, aqui não tem hospital, não tem nada, mas o médico dos médicos, o meu Senhor Jesus, pode te curar agora. E só falei assim, se você crer. Aí eu peguei e parei, falei, você está tendo uma opressão. Aí parei, falei assim, você busca o Senhor e quando é tempo, Jesus. E ela passou porque ela levantou, ela falou assim, tô zerado, tô sentindo nada. Glória a Deus. Olha aí, Aonde, cara. glória ao Senhor. E eu lembrei da palavra do Stanley, não pode deixar 7 dias, não sei quantos dias, nós temos que ter coragem, ousadia, porque não é nós que faz. Quem faz é aquilo que está em nós, é o Espírito Santo através de Jesus. Nós não temos poder, mas o Senhor tem poder através de nós. Nós temos que deixar Ele usar nós. E eu fui receoso, mas eu deixei. Nós temos que deixar, Rodrigo. Exatamente. Glória a Deus, muito bom testemunho. Né? Nós lemos ali, acho que é Paulo falando assim, o Senhor te repreenda. Né? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Eu vou falar de uma forma genérica. Tem denominações evangélicas
que aonde os crentes se tornam participantes demais da obra espiritual que Deus está fazendo. E Deus não divide a glória dele com ninguém, a Bíblia fala isso. Então, assim, a pessoa vai lá, ela só cai no chão, capota, não, porque o demônio veio aqui e me deu uma rasteira, que não sei o que tem, que, sabe? Irmão, se abate demais. Olha, você não está nessa guerra, não. Talvez você está emocionalmente envolvido. É uma coisa da sua alma. Mas você está... Mas, sabe... Porque tem gente que entra em guerra espiritual, igual assim, o Gideone, ele tem uma percepção espiritual aguçada. Por isso que às vezes ele sente mal, embrulha o estômago. É diferente da pessoa que quer entrar na guerra e acha que está guerreando também. Irmão, você quer saber uma coisa? Uma guerra espiritual não depende da sua força. Amém. Depende da sua fé. Uma guerra espiritual não depende da sua justiça. Depende da justiça de Deus. Amém. E quem repreende os demônios é Jesus. Não é você. Amém. O apóstolo Paulo ensinou isso demais. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Rodrigo, desculpa. Então, pode falar, Gideone. Nós só atravessando. Tipo assim, nós também temos uma percepção através da palavra, do Espírito Santo em nós. Quando tem uma coisa errada que minha carne sempre vai tender para a coisa errada. Então, assim, se, por exemplo, um troco no mercado, alguma coisa vem na minha mente que vamos fazer aquilo ali, se eu fizer aquilo ali, eu estou indo pro emocional. Se eu não fizer, eu estou obedecendo o Senhor. Então é questão de a gente sente qualquer coisa, o Espírito Santo mostra para nós. Mostra mesmo. Isso, com direção do Espírito Santo, né, Magda? Só entramos em guerra espiritual com direção do Espírito Santo, isso mesmo. Agora, discernimento de Espírito. Lembrando também que ele não vai deixar a gente entrar numa guerra maior que a gente pode suportar. Exatamente. Mas, você pode ver, toda vez que tem uma expulsão de demônio na Bíblia, os apóstolos não ficam ali naquela guerra, não, a não ser aquela vez que o povo não conseguiu tomar um ataque. Mas quando a pessoa estava em Deus, era só assim, ó. Era isso que eu ia falar. O Senhor te repreenda, né? Era isso que eu ia falar. Fala, Hermes? Era isso que eu ia falar. Vocês já falaram aí quando o pessoal foi expulsar demônio numa guerra que eles nem conhecia Jesus, nem conhecia Paulo, não tinha intimidade com Jesus, e até os demônios falaram, Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu conheço. E vocês, quem são? Quem são, exatamente. Eram uns filhos de uma família lá que tinham o costume de expulsar demônio, né? Isso. Então, assim, Jefferson, agora eu te passo, só concluindo. O que eu tô trazendo aqui é assim, não queira ser coadjuvante, aliás, não queira ser protagonista numa guerra espiritual. Amém. Tipo assim, tem pessoas que têm necessidade. Protagonista é o artista principal, tá, irmão? Amém. Coadjuvante é aquela pessoa acessória do filme. Então, o protagonista é o Harrison Ford, é o Sean Connery, né? É um pouco longe. Não tem brasileiro, não? Só gente antigo, né? Parece que eu não assisti demais. Muito antigo. Então, não queira tomar um papel principal numa guerra espiritual. Sabe que o dia que você morrer para o céu, você vai ver a pequena relevância que você tinha. Mas as pessoas se sentem bem em ir lá e guerrear. Começa a fazer um gesto lá da guerra. Né? Eu já vi isso demais. Às vezes a gente ia nos congressos, aquelas ministrações assim mais pesadas, e o povo estava ali com a espada. Na hora do pega-fogo ali, né? O cara estava lá com a espada. Não, o que é? Não, tô guerreando. Peraí. Não, irmãos. Não precisa do seu gesto com a espada, não. O Hermes é mal. Não vai comprar espada, não, Hermes. Não é o seu gesto da espada. A espada está aqui, ó. Que vai ganhar com a espada. Não é isso. Eu já vi isso demais. Então, irmãos, é assim. A Magda está falando aí, falou 2 vezes já. É um direcionamento do Espírito Santo para a guerra espiritual, mas entenda que quem faz a obra é ele. Amém. Né? Você pode interceder. Isso quando o pastor num evento desse, não invente de empurrar o irmão para ele cair. Exatamente. Né? Sabe, ali, quando a carne toma o lugar da ministração, é isso, achei a palavra.
Sabe quando a carne toma o lugar da ministração? Às vezes está ocorrendo uma guerra espiritual ali, mas sabe o que você pode fazer que mais vai ser significativo? Põe o seu joelho no chão e ore. Amém. Porque o que Deus precisa, isso aqui eu quero afirmar, a única coisa que Deus precisa é da sua oração e da palavra dando legalidade para Deus agir. Amém. É isso. Amém. Então, aquele negócio de cair no chão, de rolar, de pegar no pescoço do capeta e sair rolando com ele, igual o Tarzan com o jacaré, não, irmãos. Não é assim, não. Que Deus, o que abre legalidade é a palavra que sai da sua boca. Amém. Então, por isso que a oração é tudo que precisa. Por isso que Jesus falou assim, seja feito, venha o teu reino. Jesus estava invocando o reino de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. A oração abre a legalidade para Deus vir agir. É isso que Deus precisa. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Quem oprime esse mundo é Satanás. E nós é quem damos legalidade para Deus agir aqui. Por isso que a igreja tem que pregar, tem que declarar a palavra, tem que pregar o evangelho. Nós somos coadjuvantes na obra espiritual que Deus está fazendo. Então, não queira tomar, eu sou forte, eu sou poderoso na guerra, então vamos guerrear. Né? Eu já vi demais isso. Não, vem aqui para casa. Já ouvi demais, já participei. Não, vem aqui para casa, estou passando uma guerra espiritual que nós precisamos agora guerrear aqui, nós dois. Então vamos guerrear. Chega lá, aquela bagunça de ministração. Sabe? Isso faz muito tempo, viu, irmãos? Estou contando história lá da época que a gente era imaturo. Estava começando o ministério. Então é isso. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A obra é de Deus, através da nossa oração. Gideone e depois o Jefferson. Me perdoa aí, tô falando pra caramba, quase não fala, né? Mas eu tenho que falar isso aqui. É o príncipe do nosso Deus, que, né, o general do Senhor, chegou no Satanás, no nome do Senhor. Como que nós vamos chegar de qualquer jeito para expulsar demônios? Como que você vai participar? Na carta no livro de Judas, né? Quando requereu o corpo de Moisés lá, Miguel chega e fala, eu venho aqui, mas venho no nome do meu Senhor. Nesse Miguel, nome nós precisamos. O maior guerreiro. Miguel é o maior guerreiro dos céus, porque lá em Ezequiel, né, quando aparece um anjo lá para falar com Daniel. Ezequiel não, Daniel. Quando aparece um anjo para falar com Daniel, ele fala assim, nós entramos numa guerra, ficamos 21 dias guerreando para chegar aqui. Daniel estava lá orando, irmão. Daniel nem sabia. Não estava Daniel lá com a espada. Chacarabá na fria, né? Orando. Daniel estava lá orando, nem sabia do que estava acontecendo. Ele falou assim, o príncipe da potestade nos impedia. Quase que nós tivemos que chamar Miguel para vir lutar. Então, o Gideone lembrou um texto bom aí lá de Filemon, de Judas. O Senhor te repreenda, ele não ousou, né? Eu vim em nome do Senhor, não ousou. Então, é disso que nós precisamos. Saber Rodrigo, a obra e a força é de Deus. Oi, Deus. Até porque eu acho que na hierarquia, se eu estiver errado, você me corrija, o Lúcio é maior que ele, né? Não era? Eu não sei te responder, Gideone. Quanto a isso, não sei te responder. Lúcifer era um querubim da guarda, né? Eu não sei, assim, como Miguel é o arcanjo, né? Então, assim, eu penso, assim, não sei, tô te perguntando. Eu não sei te responder, mas depois nós vamos pesquisar. Acho até interessante. Mas, assim, não importa. O que importa é que a obra é de Deus, né? Amém. Não importa que a obra é de Deus, cara. É Deus quem fala. E nós invocamos, nós damos uma palavra. Então, assim, não vai ter como Deus agir na sua... Por que você precisa de orar? Porque a oração vai abrir um canal para Deus agir. Se você não orar, o canal está fechado. Se a gente estiver em Deus, o demônio pode nem ficar ao nosso redor. A Bíblia fala que ele está ao derredor. Exatamente. Né? Procurando uma brecha, mas ele não pode tocar. Então, você orou, abriu sua boca, né? Já teve vezes aqui na chácara da gente sentir opressão espiritual. Já teve vezes da gente perceber, sentir cheiro que não era normal daqui. Eu senti o cheiro, eu senti o cheiro mais cedo, aí mais tarde, um pouquinho, a Tamires falou assim, amor, exatamente, Deus.
cheiro de fumo. Os cachorros ficaram loucos, irmãos, loucos. Os cachorros ficaram assim, eles têm percepção também, não sei explicar muito direito, mas tem. Depois eu vou te contar, posso contar algumas histórias que eu já passei que eu percebi isso. Mas os cachorros ficou louco, latindo, correndo de um lado para o outro aqui. E eu vim aqui buscar um negócio, senti um cheiro estranho. Falei, cheiro de fumo aqui? Ninguém fuma aqui? Aí passou um pouquinho, a Tamires veio e falou assim, gritou de lá. Amor, você tá sentindo cheiro de fumo? Irmão, sabe aquele arrepiaço que sai daqui embaixo aqui do coque? Aquele arrepiaço que sai daqui, vai subindo assim, vai lá na nuca e faz assim. Parece gato. Eu senti na hora. Falei, amor, eu senti mais cedo, isso é opressão espiritual. Nós oramos, vim aqui, né? Ju Pires já sentiu isso, né? Vim aqui, abri minha voz em voz alta e dei uma ordem. Irmãos, acabou. Acabou. Sumiu o cheiro, sumiu o medo, porque a gente sente medo. E se arrepiasse aí, você sabe o que é? É medo. Seu corpo percebe, né? É horrível, né, Magda? É esse arrepiado. Irmão, sabe aquele negócio? Fazia tempo que eu não dava um arrepio desse. Eu já tive esse arrepio outras vezes, em situações muito difíceis. Mas, olha, sabe aquele arrepiaço que... Falei, meu, não é normal. Falei, amor do céu, arrepiei tudo, que trem ruim. Vamos orar. Orando, vim aqui, dei uma ordem. Acabou. Pai. Passarinho, até os passarinhos voltou a cantar. Irmão, nem grilo cantava. Então é assim que as coisas funcionam. Fala, Jefferson. Mas, pastor, só confirmar isso aí que a Tamiris falou, que quando você está com a vida no altar, a sua luta é contra o espiritual, não é contra a carne, né? Foi a situação dos apóstolos lá, né? Que quando foram expelir o demônio, não conseguiram porque Jesus explicou lá que precisava estar em jejum e oração, né? Então, as práticas espirituais, né? Elas fazem parte da vida do crente e elas devem estar, e o crente deve estar no altar do Senhor nesse sentido, né? Porque existem lutas que você não consegue, às vezes, dependendo da situação, vencê-las por sua conta. Você precisa estar com a vida ali no centro da vontade de Deus, ali, com jejum, com oração, com entrega, com humilhação, né, na presença de Deus, para poder vencer, né, preparado, né? certas castas, né? É isso Tem que aí. estar preparado espiritualmente. Só que só fazendo uma ressalva aqui, nós juntamos duas histórias. Não foi nem o Jefferson que falou aqui. Teve uma história que Paulo ia andando, isso é a história de Atos, e lá ele encontrou uma família de irmãos lá que tinham o costume de expulsar demônio e tomou uma ataca tentando expulsar um demônio. E teve os discípulos lá no Evangelho, nos Evangelhos, que os discípulos de Jesus voltaram frustrados porque... Não. Eles ficaram frustrados porque eles não conseguiram expulsar um demônio e Jesus teve que vir e expulsar. Aí Jesus virou para eles e falou assim, ó, essa casta precisa de muito jejum e oração, né? Então, porque nós juntamos duas histórias, né? Mas é isso aí. Irmãos, a gente pega, mais uma vez vou dizer, a gente pega um versículo, Efésios 6, né? Clamor e súplica para as batalhas. A gente pega um versículo de João e fica 1 hora conversando, né? Enfrentar o demônio tem que estar fortalecido na presença do Senhor. Deu até mais de 1 hora hoje. Então, nós paramos aqui. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é muito bom, irmãos, assim, do ponto de vista... Amém. É o que ele colocou. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, né? Isso é muito bom porque a gente entra num assunto, fala de guerra espiritual, fala de tantas outras coisas que vai formando os nossos conceitos e é fundamental essas conversas, né? Às vezes demora um pouquinho, por exemplo, não conseguimos fechar ainda 1 João. Semana que vem, se Deus quiser, a gente consegue. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Na paz, que o Senhor esteja conosco aí nos ensinando e ainda hoje ministrando mais ainda no nosso coração. Tá bom? Amém. Sábado tem monte, estamos firmes aí no monte.